chamo Ariadne, meu grupo é composto por mim, César e Hipólito. Nosso trabalho aborda a otimização do controle semafórico urbano utilizando inteligência artificial com o modelo DK Network, DPK Network, ou DKN. Escolhemos usar esse modelo, pois na revisão sistemática que fizemos, esse foi o modelo mais utilizado. Então, com o aumento do congestionamento nas cidades e das limitações dos semáforos fixos, procuramos uma solução baseada em aprendizado por reforço profundo, que o tempo se ajusta dinamicamente de acordo com as condições do tráfego. Então, criamos um sistema que simula o modelo de um cruzamento de 4 vias e para apresentar o ambiente, usamos um vetor do tamanho 8. Os índices de 0 a 3 representam o número de veículos e de 4 a 7 representam o tempo de espera acumulado. As ações que ele fará é abrir o semáforo de uma via. A recompensa vai ser calculada entre o número de veículos e o tempo de espera de cada via. A técnica DQN combina o aprendizado por reforço com redes neurais profundas para estimar a função Q, representada por um valor esperado de recompensas futuras para cada par de estado de ação. O algoritmo DQN ele foi treinado para minimizar o congestionamento e o tempo de espera utilizado em uma rede neural. Ela utiliza uma arquitetura simples, com 8 neurônios de entrada e 2 camadas ocultas com 24 neurônios de ativação ReLU e 4 saídas correspondendo às ações possíveis. Para otimização, a gente usou uma função de perda que usa o erro médio quadrático e o algoritmo Adam, com uma taxa de aprendizado de 0,005. Bom, falando um pouco agora sobre o treinamento, a gente tem três aspectos que são importantes para o desempenho do algoritmo em geral, do modelo geral, que é a presença da memória de experiência, que armazena as transições de ambiente e que serve para que você aprenda com a experiência que não tenha tanta influência dos momentos passados, mais recentes, no aprendizado. O modelo-alvo, que sofre atualizações periódicas. é, Na verdade, existem dois modelos, né? Tipo, um modelo que é sempre treinado, e todo episódio ele vai seguindo esse treinamento, e ao final do episódio existe o treinamento, a alteração, o aprendizado do modelo-alvo, com base no resultado geral do episódio. E aí é seguida a política Depson Grid, que faz o equilíbrio entre a exploração e a explotação, é, servindo para tanto explorar o ambiente de busca quanto aprofundar ela. E aí a gente tem os algoritmos, tem mais partes do algoritmo geral, mas para o treinamento é basicamente esse algoritmo 1, em que existe um número de episódios em que o modelo vai ser treinado, e para cada episódio ele recebe uma instância nova e calcula a recompensa geral daquele episódio. E aí, seguindo o número de passos por episódio, que seria o número, até atingir o número máximo de passos estabelecido no modelo, ele pega essa instância que foi criada, com base nela, no estado, ele define uma ação, e aí a gente vê no algoritmo 2 que essa ação, se o número que é gerado aleatoriamente for menor do que o epsilon, ele vai escolher aleatoriamente a ação. Se não for, ele vai calcular, a partir da predição do modelo, uma probabilidade para cada ação possível e vai retornar a ação mais provável. E aí, com base nessa ação, é feito o passo da instância do problema, que basicamente vai alterar o estado e vai retornar o próximo estado, né, o estado no qual se encontra depois desse passo a instância, a recompensa e um indicador booleano se aquele episódio concluiu ou não. Na atualização do estado interno, da instância, ela ocorre com base no semáforo que foi aberto, que corresponde à ação. Se na via 1 o sinal foi aberto, no caso sinalizado como 1,
haverá uma diminuição na quantidade de carros e do tempo de espera, enquanto que nas outras vias haverá um possível aumento ou manutenção daquele valor de carros e o aumento do tempo de espera. E a recompensa para aquele passo ele vai ser calculado como o somatório dos produtos, do tempo de espera e o número de veículos para cada via. E o indicador é simplesmente saber se chegou ou não ao máximo de passos para a cidade. E aí, quando você chega ao final do episódio, você atualiza os pesos do modelo-alvo com base na, no histórico do episódio. E, e aí você, além disso, reproduz casos de episódios passados que já estavam na memória para fazer um balanceamento não só com os episódios mais recentes, mas também com episódios passados. E basicamente é isso. Nos resultados a gente tem aqui alguns valores. A gente treinou com 20 episódios, que demanda bastante tempo de treinamento, e a gente não tem acesso a computadores muito potentes. E aí a gente vê que para cada episódio existe um score, que é aquele resultado da recompensa total. A ideia é maximizar esse valor, no caso, tornar ele cada vez menos negativo. E o Epsilon ele vai tendo decaimento gradual até partir de uma forma totalmente exploratória para uma forma mais concentrada. E aí a gente tem para os parâmetros, o que representa, né? Cada linha é um episódio. O score é essas recompensas acumuladas. O epsilon é que determina se vai ser a exploração de novas estratégias ou se vai focar em maximizar as recompensas. Bom, falando sobre as discussões, iremos compartilhar com vocês os principais achados da nossa pesquisa, que analisou como algoritmos de machine learning estão sendo utilizados para melhorar o controle semafórico nos centros urbanos. Nossa pesquisa foi baseada em 22 estudos, onde a gente conseguiu investigar soluções que têm o potencial de reduzir o congestionamento, o tempo de espera dos motoristas e até mesmo as emissões de carbono. Com isso, a gente conseguiu entender os desafios e os avanços que estão presentes nessa área. Nossa pesquisa revelou que os algoritmos de aprendizado por reforço, como o Deep Neural Networks, destacados aqui nesse slide, são amplamente utilizados. Isso porque eles conseguem lidar com problemas extremamente complexos e dinâmicos, como o fluxo de trânsito em horário de pico. Outra tendência que a gente conseguiu identificar foi o uso de pipelines robustas. Elas combinam diferentes ferramentas como a redução da dimensionalidade e algoritmos genéticos, para otimizar essas soluções e garantir que tenhamos resultados em tempo hábil. Mas um ponto que a gente conseguiu identificar entre os artigos observados foi que eles têm um fator crítico que a maioria deles vão utilizar dados simulados, já que vai ser bem difícil dados reais de tráfego com qualidade e quantidade suficiente. Isso vai limitar a aplicação prática dessas soluções. Os estudos analisaram métricas como tempo de atraso, comprimento de fila, fluxo de veículos e o tempo médio dessa viagem. Essas métricas vão ser úteis, mas elas fazem mais sentido quando a gente compara elas localmente, como, por exemplo, em semáforos urbanos convencionais. Toda essa dependência de dados específicos vai dificultar a comparação entre os estudos. Outro ponto observado foi a discretização das situações analisadas, com foco em cenários de maior impacto, como o congestionamento em horário de pico, uma medida assim mais real do que acontece no dia a dia. Tudo isso vai levar com que podemos ter um enviesamento dos resultados, que vai limitar a aplicabilidade em situações reais e mais variadas. Mas a boa notícia é que, mesmo com essas limitações, os resultados indicam uma redução significativa de todos aqueles pontos que a gente já tinha esperando, de congestionamento, de tempo de espera, de emissão de carbono, que é meio que um grande passo assim, para a gente conseguir ter cidades inteligentes e mais sustentáveis. A nossa pesquisa conseguiu mostrar que o uso da machine learning, entre outras IAs, no controle semafórico, ele é bem promissor, mas só que ainda existe alguns desafios. A gente viu que 20 episódios que a gente fez a simulação vai ser insuficiente.
A gente tem dificuldades assim, com dados reais e limitação na aplicação prática, mas que com a colaboração de pesquisadores, por exemplo, a gente viu que muitas publicações podem se complementar e que com isso pode acelerar o avanço das soluções, além de ter apoio de gestores públicos, né? Que forneçam dados reais de tráficos. Eles vão ser essenciais para testar e implementar essas tecnologias em larga escala. Com isso, a gente tem uma oportunidade de revolucionar o trânsito urbano utilizando essas soluções, mas para que conseguimos chegar lá, a gente vai precisar unir todos esses esforços para superar os desafios e transformar o que hoje é um experimento, um dado experimental, em uma realidade que seja acessível para todos.